Mais uma vez estamos aí outra vez chegando até você com mais uma gravação de um vídeo no canal Palavras de Vida no YouTube. E já queremos pedir-lhe que se inscreva no nosso canal. Você que é do Facebook, você que é do Instagram, que eu tenho enviado os likes, o link para lá de alguns vídeos. Na medida que você for visualizar, eu peço encarecidamente, se inscreva no YouTube para que vocês possam assim me dar a honra de, quando eu atingir 1000 inscritos, que não é tão fácil, aí eu posso fazer live diretamente no YouTube e você terá o privilégio de participar com a gente diretamente no YouTube. Então eu gostaria muito que quando vocês visualizarem, vocês se inscrevam. Se vocês forem olhar lá no YouTube, vocês vão ver que tem poucos inscritos. As visualizações ultrapassam, acho que quase 1.700 visualizações no Facebook, no Instagram. Dá muita visualização. Eu agradeço a cada visualizador, a cada um que escuta meus vídeos, eu fico feliz. Mas se você se inscrevesse no canal, seria melhor, seria mais gratificante da minha parte, porque vai se concretizando daí uma realidade, tá bom? Queridos, e assim eu quero cumprimentar a todos com a paz de Deus, com a paz de Jesus, um bom dia, boa tarde, desejando a você as mais ricas e copiosas bênçãos de Deus. Hoje gostaria de eu falar um pouquinho com vocês sobre a palavra fé. O apóstolo, não é o apóstolo Paulo, mas Hebreus, capítulo 11, se eu não estou equivocado, diz ali: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Aqui nós podemos destacar, podemos dizer assim, dois tipos de fé. Primeiro, a fé naquilo que se espera. Que fé é essa naquilo que se espera? É como se fosse o agricultor que lança a semente na terra e aí ele tem que ter fé que o tempo corra bem para que ele possa colher o fruto da sua semente. O estudante se esforça, estuda para chegar ao seu grau, à sua batalha, ao seu resultado. E ele, no decorrer desse período, ele tem fé que Deus vai lhe dar inteligência, que ele vai ter capacidade. Mas o exemplo mais claro sobre a fé é realmente a questão da semente lançada na terra. Agora, a fé sobre as coisas que não se vê é aquilo que somente Deus, realmente Deus pode fazer. Podemos dizer que não há nenhuma semente. A única semente que existe é a esperança, a fé, o crer na palavra de Deus que nós temos. E nós cremos que aquilo que nós não vimos, Deus é capaz de fazer aparecer. Deus é capaz de nos conceder aquilo que nós não esperamos. Nós temos fé que vamos comprar um carro e trabalhamos para ter o dinheiro e as condições, e Deus nos dá. Agora, às vezes, pode, no menos esperar, surgir alguém que nos dê um carro. Quer dizer, ele surgiu do nada, né? E assim vai. A cura de uma enfermidade, nós temos fé que Jesus pode curar. Agora, um dos grandes exemplos de fé, nós vamos encontrar na vida de Abraão, que é conhecido como nosso pai na fé. É um dos melhores exemplos de fé, é Abraão. Já inicia quando Deus o escolhe para ser o nosso pai na fé, quando Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Abraão, estando na terra de Ur, era um dos homens mais ricos. Ele tinha muitos camelos, ele tinha muita riqueza. E diante desta realidade que Abraão vivia, ele poderia questionar Deus, mas Deus disse: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque farei ali de ti uma grande nação, como as estrelas do céu, como a areia do mar, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoarem. Então, por isso que nós estarmos servindo a Deus, nós temos uma proteção total. Nós não temos que nos preocupar com aqueles que muitas vezes desejam o nosso mal, porque nós sabemos que este mal vai se reverter contra esses que nos desejam mal, porque é a promessa de Deus para a vida daqueles que servem a Deus, para daqueles que obedecem a Deus. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, diz o Senhor. E aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então, muitos são abençoados porque desejam a bênção de Deus para nós, nos abençoam. Mas o que me chama a atenção é que Deus promete a Abraão um filho chamado Isaac, um filho. E esse filho nasceu, deu-se o nome de Isaac. E eu quero, como o tempo é curto aqui, eu quero ir direto ao assunto. Em um determinado momento, Deus pede-lhe o seu filho em sacrifício, como uma demonstração de fé e de que realmente Abraão tinha fé em Deus. E a Bíblia diz que Abraão preparou a lenha, o jumento, preparou tudo, pegou seus criados e Isaac, e foram em direção ao lugar que Deus havia determinado, que era o Monte Moriá. E quando chegaram ao pé do monte, eles tinham que escalar aquele monte para chegar lá em cima. Abraão deixou os criados ali, colocou a lenha para o moço levar, e ele levou o fogo e o cutelo. Alguns dizem que era o menino Isaac, mas para escalar uma montanha não era tão pouca lenha, com a lenha nas suas costas, precisava já ser um pouquinho forte. Então, segundo a história, a Bíblia não mostra, mas podemos entender que Isaac já era um homem feito. E o que chama a atenção aqui é que Isaac deu um sinal de obediência, porque eu acredito que até a esse determinado momento, talvez Isaac, ele não sabia ainda, porque na caminhada ele perguntou para Abraão: pai, eis aqui a lenha, o fogo, e o cordeiro para o sacrifício. E Abraão disse: o cordeiro Deus proverá, filho. Porque lá no pé do monte, ele disse para os seus criados: vocês fiquem aqui, e eu e o moço subiremos, ofereceremos o sacrifício e retornaremos. E veja bem, só Abraão sabia que o sacrifício era o filho. E aí a gente fica medindo aqui o tamanho da fé de Abraão. Ele sabia que Deus, ele tinha certeza que Deus suscitaria Isaac das cinzas outra vez para si. Porque havia uma promessa sobre aquele menino, e como Deus ia estabelecer uma promessa a Abraão que faria uma grande nação, e ia tirar exatamente a semente pela qual as gerações haveriam de se multiplicar. Então Abraão, ele tinha certeza: não, Deus está provando a minha fé, e eu tenho fé no meu Deus. Ele me sustentou até aqui, e as promessas dele não perecem. Eu tenho certeza que ele vai. Eu vou oferecer meu filho em sacrifício, e o meu filho vai ressuscitar, e eu vou voltar e vou mostrar para os meus criados que ficaram lá embaixo no pé do morro. E assim aconteceu. Eles subiram. Quando chegaram lá, Abraão armou o altar, edificou um altar,
colocou a lenha, e eu acredito que aí vem aquele momento em que Isaac daí vai ficar sabendo que ele era o sacrifício. E certamente Abraão conversa com Isaac, e Isaac tinha a mesma fé, e tinha a mesma formação, a mesma ciência do Deus que ele servia, que o pai servia, e que o pai ofereceria o sacrifício, e Deus ressuscitaria ele outra vez. Que coisa interessante. E fez o ritual. Abraão amarra Isaac, sendo Isaac já um homem com condições de impedir que aquilo viesse a acontecer com ele. Mas ele não fez. Sendo o exemplo vivo de Jesus, que entregou sua vida na cruz do Calvário por nós, derramou seu sangue e não reclamou. E aí o que me chama a atenção é que daí quando Abraão levanta o cutelo para imolar o menino, a voz do anjo fala com ele: Abraão, Abraão, não faça nada ao menino, não faça nada ao teu filho, porque há um cordeiro. E Abraão olhou e viu entre os arbustos um cordeiro presos pelos chifres, e ele ofereceu o sacrifício. Isso aí chama-se fé. Isso aí chama-se convicção do Deus que nós servimos. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E é por isso que nesta noite o canal Palavras de Vida com Carlos Oliveira vem dizer para você: tenha fé. Crê naquilo que você espera, naquilo que você está batalhando, naquilo que você está correndo, que você vai chegar lá. Mas naquelas coisas impossíveis que você não vê, creia também, porque Deus pode te dar, porque Deus pode te alcançar. Creia somente. Clamamos nesta hora pelos nossos visualizadores, pelos irmãos que visualizam o YouTube. Deus abençoe cada um. E também intercedemos pela vida daqueles que vão se inscreverem no meu canal. Que Deus venha multiplicar, que Deus venha dar saúde, venha dar força, venha dar muita graça sobre a vida de cada um. Aqueles que já são inscritos, estenda as tuas mãos. E cada um visualizador possa ser abençoado por Deus e possa sentir de se inscrever aqui no canal Palavra de Vida com Carlos Oliveira. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.